Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo de A Sentinela, da semana 23 a 29 de dezembro, que tem o seguinte tema: Mostre gratidão pelas dádivas em homens. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos fazendo o estudo da Sentinela, que tem o seguinte tema: Mostre gratidão pelas dádivas em homens. Então é o estudo 42, que está baseado no texto de Efésios capítulo 4, versículo 8. Quando ele subiu ao alto, deu dádivas em homens. Então, qual vai ser o objetivo da nossa consideração? Ver como servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito nos ajudam e como podemos mostrar gratidão pelo que eles fazem. Então, com certeza, teremos um estudo excelente. Somente lembrando, aqueles que ainda não são inscritos no canal, já se inscreva, ative o sino, compartilhe, faça o seu comentário, deixe o seu like, isso é muito importante. E caso você deseje ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Jesus é o homem mais generoso que já viveu. Quando esteve na Terra, ele usou seu poder para fazer muitos milagres e ajudar os que precisavam. E ele nos deu o maior presente que alguém poderia dar, a própria vida. Desde que foi ressuscitado, Jesus continua nos ajudando. Ele disse que pediria a Jeová para enviar Espírito Santo para nos ensinar e consolar. E ele realmente fez isso. E por meio das reuniões, Jesus continua nos dando treinamento para que possamos fazer discípulos em toda a terra. Então, a primeira pergunta: que presentes Jesus nos deu? Então, Jesus ele nos deu o presente mais precioso, a sua própria vida. Também nos deu o seu Espírito Santo para nos consolar e também as reuniões. Leitura do parágrafo 2. Veja outro presente de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu que, depois que Jesus foi para o céu, ele deu dádivas em homens. Paulo explicou que Jesus deu essas dádivas ou presentes para ajudar a congregação de várias maneiras. Hoje, essas dádivas em homens incluem servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito. É verdade que esses homens são imperfeitos e cometem erros. Mas nosso Senhor Jesus Cristo usa esses irmãos para nos ajudar. Eles são um presente dele para nós. Pergunta: quem são as dádivas em homens mencionadas em Efésios capítulo 4, o versículo 7 e 8? Então são os servos ministeriais, anciãos e os superintendentes de circuito, mais conhecido como viajantes. Leitura do parágrafo 3. Jesus designou as dádivas em homens para fortalecer a congregação, mas cada um de nós pode fazer sua parte para ajudar esses irmãos a cumprir com essa importante responsabilidade. Para entender isso melhor, pense no seguinte: algumas pessoas trabalham na construção de um salão do reino. Já outras, que não estão diretamente envolvidas, dão apoio aos trabalhadores por preparar refeições, transportar materiais e realizar outros serviços. Do mesmo modo, por palavras e ações, todos nós podemos apoiar o trabalho que os servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito fazem. Vamos ver como o trabalho deles nos ajuda e como podemos mostrar gratidão por eles e por Jesus, que foi quem nos deu essas dádivas em homens. Então a pergunta: como cada um de nós pode dar apoio às dádivas em homens? Então podemos fazer isso por meio de palavras e ações, podemos apoiar o trabalho que os servos ministeriais fazem, anciãos e também os viajantes. Primeiro subtítulo:
Os servos ministeriais prestam ajuda. Leitura do 4. No tempo dos apóstolos, alguns irmãos eram designados como servos ministeriais. Parece que Paulo estava falando sobre os servos ministeriais em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 28, quando escreveu sobre a prestação de ajuda. Tudo indica que eles cuidavam de tarefas importantes para que os anciãos pudessem se concentrar no ensino e no pastoreio. Por exemplo, pode ser que servos ministeriais fossem usados para fazer cópias de escritos bíblicos ou talvez comprasse os materiais necessários para produzir essas cópias. Pergunta: quais eram algumas tarefas que os servos ministeriais realizavam no tempo dos apóstolos? Então, eles ajudavam os anciãos para que eles pudessem se concentrar no ensino e no pastoreio. Pode ser que eles eram usados para fazer cópias de ensinos bíblicos ou comprassem materiais necessários para produzir essas cópias. Leitura do 5. Pense em algumas tarefas que os servos ministeriais realizam na sua congregação. Eles talvez cuidem das contas, dos territórios da congregação ou dos pedidos e da distribuição de publicações. Alguns cuidam do áudio e vídeo nas reuniões, são indicadores ou ajudam na manutenção do salão do reino. Todas essas tarefas são necessárias para que a congregação funcione de maneira organizada. Além disso, alguns servos ministeriais fazem parte na reunião Vida e Ministério e dão discursos públicos. Um servo ministerial pode ser designado para ajudar um superintendente de grupo de serviço de campo e, às vezes, servos ministeriais são convidados pelos anciãos para fazer visitas de pastoreio. Pergunta: quais são algumas tarefas que os servos ministeriais realizam hoje? Então, eles cuidam das contas da congregação, dos territórios, dos pedidos e da distribuição de publicações. Alguns cuidam do áudio e vídeo, são indicadores, ajudam na manutenção do salão, fazem parte na reunião, dão discursos, ajudam o superintendente de grupo e pode ser convidado para fazer visita de pastoreio. Leitura do parágrafo 6. Veja o que algumas pessoas disseram sobre a ajuda que os servos ministeriais dão para a congregação. Berbele, uma irmã na Bolívia, disse: eu consigo aproveitar melhor as reuniões graças à ajuda dos servos ministeriais. Por causa do que eles fazem, eu posso cantar, dar comentários, ouvir os discursos e aprender com os vídeos e as imagens mostradas durante a reunião. Eles cuidam da segurança do salão e ajudam os que assistem à reunião por videoconferência. Depois da reunião, eles são os primeiros a limpar o salão. Eles também ajudam com as contas e entregam as publicações que precisamos. Eu tenho muito a agradecer pelo que eles fazem. Leslie, que mora na Colômbia e é esposa de um ancião, diz: meu marido conta muito com a ajuda dos servos ministeriais. Sem isso, ele seria ainda mais ocupado. Então, eu só tenho a agradecer pela disposição deles em ajudar. Provavelmente, você sente o mesmo pelos servos ministeriais da sua congregação. Então, a pergunta do 6: por que devemos dar valor ao que os servos ministeriais fazem? Devemos ser gratos por todo o bom andamento nas reuniões, pois todo o trabalho que eles fazem favorece nosso bem-estar. Uma irmã, ela disse: eu tenho muito que agradecer pelo que eles fazem. Outra irmã disse: meu marido conta muito com a ajuda dos servos ministeriais. Sem isso, ele seria mais ocupado. Então, podemos dizer que os servos ministeriais são muito valiosos ou são uma bênção para a congregação. Leitura do 7. Mas não basta só sentir gratidão pelo que os servos ministeriais fazem. A Bíblia nos incentiva: mostrem-se gratos. Christopher, um ancião na Finlândia, explica como ele mostra sua gratidão. Eu escrevo um cartão ou uma mensagem com um texto bíblico e falo de modo específico como aquele servo ministerial me encorajou ou quanto eu dou valor ao que ele faz. Pascoal e Jael, que moram na Nova Caledônia, costumam orar pelos servos ministeriais. Pascoal diz:
Ultimamente, temos feito pedidos, súplicas e agradecimentos pelos servos ministeriais da nossa congregação. Jeová com certeza ouve e responde a essas orações, e assim todos na congregação saem ganhando. Então a pergunta: como podemos mostrar gratidão pelos servos ministeriais? Então podemos falar pessoalmente com eles, escrever uma carta, mandar uma mensagem de texto e orar pelo bom trabalho que eles fazem. Segundo o subtítulo, os anciãos trabalham arduamente. Leitura do 8. No tempo dos apóstolos, os anciãos trabalhavam bastante para ajudar a congregação. Eles presidiam a congregação, ou seja, organizavam reuniões e tomavam decisões. Eles também aconselhavam os irmãos e as irmãs de modo específico, mas com amor, com o objetivo de proteger a congregação. Além disso, esses homens precisavam trabalhar para sustentar suas famílias e ainda manter sua fé e sua amizade com Jeová fortes. Então a pergunta: por que Paulo escreveu que os anciãos trabalham arduamente? Porque eles precisavam presidir a congregação, organizar reuniões e tomar decisões. Também aconselhavam os irmãos com amor. Precisavam trabalhar para sustentar a família e manter sua fé e amizade forte com Jeová. Leitura do 9. Os anciãos, hoje em dia, também são homens bastante ocupados. Para começar, eles são evangelizadores. Eles nos dão um bom exemplo por participar com zelo no serviço de campo. Eles também organizam a pregação no território da congregação e nos treinam para sermos bons instrutores e publicadores. Os anciãos também servem como juízes justos e misericordiosos. Quando alguém comete um pecado grave, eles se esforçam para ajudá-lo a recuperar sua amizade com Jeová. Ao mesmo tempo, eles fazem de tudo para manter a pureza da congregação. E, acima de tudo, os anciãos são conhecidos como pastores. Eles preparam bem seus discursos baseados na Bíblia. Eles também se esforçam para conhecer cada pessoa na congregação e fazem visitas de pastoreio. Alguns dão apoio à construção e manutenção de salões do reino, à organização de congressos e assembleias, às comissões de ligação com hospitais e os grupos de visitas a pacientes, além de ajudar em outras designações. Sem dúvida, os anciãos trabalham bastante. Então a pergunta: quais são algumas das coisas que os anciãos fazem? Então eles são evangelizadores, organizam a pregação no território, treinam os publicadores, servem como juízes justos, são pastores, preparam discursos, se esforçam para conhecer o rebanho, apoiam a construção e manutenção, organizam congressos e assembleias, participam na comissão de ligação com hospitais e grupos de visitas a pacientes. Leitura do 10. Jeová prometeu nos dar pastores que cuidariam bem de nós. Assim, não iríamos mais ter medo nem ficar apavorados. Uma irmã na Finlândia, chamada Ohana, sentiu como essas palavras são verdadeiras quando a mãe dela enfrentou uma doença muito séria. Ela conta: eu tenho muita dificuldade em falar dos meus sentimentos para outras pessoas, mas um ancião, que eu não conhecia muito bem, me ouviu com paciência, orou comigo e me mostrou quanto Jeová me ama. Eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas lembro que eu senti muita paz. Eu tenho certeza que Jeová o enviou para me ajudar exatamente na hora que eu precisava. Você se lembra de alguma vez que os anciãos da sua congregação já ajudaram você? Então a pergunta: por que damos valor ao que os anciãos fazem? Porque eles foram colocados nessa posição para fortalecer e encorajar os irmãos. Assim como se deu no caso de Johanna, ela diz que tinha muita dificuldade em falar de seus sentimentos para outros, mas um ancião a ouviu com paciência, orou e mostrou quanto Jeová a amava. Ela fala que não se lembra das palavras ditas pelo ancião, mas se lembra que teve muita paz. Leitura do 11.
Jeová fica feliz quando mostramos gratidão de coração pelos anciãos por causa do trabalho deles. Henrietta, que também mora na Finlândia, diz: os anciãos estão sempre dispostos a ajudar, mas isso não quer dizer que eles têm tempo e energia sobrando ou que não têm problemas. Às vezes, eu simplesmente chego num ancião e digo: quer saber de uma coisa? Você é um ótimo ancião. Espero que você saiba disso. Uma irmã na Turquia chamada Sara diz: os anciãos precisam-se de combustível para continuar fazendo tudo o que fazem. Podemos dar esse combustível por escrever um cartão de agradecimento, convidá-los para uma refeição ou trabalhar com eles no serviço de pregação. Você conhece algum ancião que trabalha bastante para ajudar a congregação e que merece a sua gratidão? O que acha de pensar em maneiras de mostrar sua gratidão por ele? Então a pergunta do 11: como podemos mostrar gratidão pelos anciãos? Então podemos falar para eles o quanto eles são importantes, convidar para uma refeição, escrever um bilhete, trabalhar com eles no campo e continuar orando para que eles possam continuar fazendo esse trabalho. Leitura do 12. Terceiro subtítulo: os superintendentes de circuito fortalecem as congregações. Algumas dádivas em homens que Jesus deu para as congregações ajudam de outra maneira. Ele usou os anciãos em Jerusalém para designar Paulo, Barnabé e outros como superintendentes viajantes. Com que objetivo? Assim como os servos ministeriais e os anciãos, os superintendentes viajantes fortalecem as congregações. Esses homens abrem mão do seu próprio conforto e, às vezes, até mesmo arriscam a vida para ensinar e encorajar outros. Então a pergunta: quem Jesus usava para fortalecer as congregações no tempo dos apóstolos? Então Jesus usava os anciãos e esses designavam outros anciãos para serem viajantes. Então, assim como os servos ministeriais e os anciãos, o superintendente de circuito fortalece também as congregações. Leitura do 13. Os superintendentes de circuito estão sempre na estrada. Alguns viajam centenas de quilômetros entre uma congregação e outra. Toda semana, o superintendente faz vários discursos, faz visitas de pastoreio, realiza uma reunião com os pioneiros, uma reunião com os anciãos e reuniões para o serviço de campo. Ele prepara discursos e organiza as assembleias de circuito e os congressos. Todo ano, ele é instrutor da escola de pioneiros e também organiza uma reunião especial com os pioneiros do circuito. Além de tudo isso, às vezes Betel pede para que eles cuidem de outras tarefas importantes ou até urgentes. Então a pergunta: quais são algumas responsabilidades do superintendente de circuito? Então eles fazem discurso, visita de pastoreio, realiza reunião com os pioneiros, reunião com os anciãos e reuniões para o serviço de campo. Prepara discursos e assembleias e congressos. Todo ano, ele é instrutor da escola de pioneiros, organiza também uma reunião especial com os pioneiros do circuito. Leitura do 14. Por que podemos dizer que os superintendentes de circuito são um presente para as congregações? Um irmão na Turquia disse o seguinte: cada visita, eu fico mais motivado a ajudar os irmãos da minha congregação. Eu já conheci muitos superintendentes e nunca nenhum deles me passou a impressão de que era ocupado demais ou não queria conversar. E Johanna lembra de quanto trabalhou na pregação com um superintendente de circuito, mas eles não conseguiram falar com ninguém. Ela conta: mesmo assim, eu nunca me esqueço daquele dia. Minhas duas irmãs tinham se mudado para longe e eu estava com muita saudade delas. O viajante me fortaleceu e me ajudou a ver que essas distâncias são apenas temporárias. Agora, talvez não dê para morar perto da família e dos amigos, mas no novo mundo teremos toda a eternidade para ficar juntos. Esses são apenas alguns exemplos de como os superintendentes são uma bênção para aqueles que visitam. Pergunta: por que podemos dizer que os superintendentes de circuito
são uma bênção para as congregações. Porque a presença desses irmãos tem o objetivo de encorajar e fortalecer os irmãos. E é assim que alguns se sentem. O irmão na Turquia diz que a cada visita ele se sente mais motivado a ajudar os irmãos. E Johanna diz que o viajante a ajudou a superar a tristeza que ela sentia pelo fato de suas irmãs estarem distantes. Então, esses são apenas alguns exemplos de como os superintendentes de circuito são uma bênção. Leitura do 15. O apóstolo João incentivou Gaio a ser hospitaleiro com os irmãos viajantes que tinham ido fortalecer a congregação. Ele escreveu: encaminhe-os na viagem deles de uma maneira digna de Deus. Como podemos fazer o mesmo? Um modo é por oferecer uma refeição para o superintendente de circuito. Outro é participar na pregação na semana da visita. Leslie costuma mostrar gratidão ao superintendente de circuito de outras maneiras. Ela diz: eu oro para que Jeová cuide das necessidades deles. Eu e meu marido também já escrevemos cartas para agradecer pela visita e dizer como eles nos ajudaram. Lembre-se, os superintendentes de circuito não são super-heróis. Às vezes, eles enfrentam doenças, ansiedade e até desânimo. Por meio de palavras bondosas ou de um presente simples, Jeová pode nos usar para responder às orações dos superintendentes de circuito. Então a pergunta parte A. De acordo com 3 João 5 a 8, como podemos mostrar gratidão pelos superintendentes de circuito? Então podemos oferecer uma refeição, trabalhar com eles no serviço de campo, fazer estudos, mandar uma mensagem ou uma carta mostrando o quanto somos gratos e orar por esses irmãos, para que Jeová possa continuar dando forças para que eles possam continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Parte B. Por que devemos dar valor às esposas dos irmãos que servem na congregação e como podemos fazer isso? Porque os irmãos só conseguem servir nessas designações pois têm esposas capazes que emprestam seus maridos para a congregação. Então podemos agradecer essas irmãs, ser razoáveis com elas e orar por elas. Leitura do 16. Em todo o mundo, existe a necessidade de mais irmãos que possam servir como dádivas em homens. Se você é um irmão batizado, será que está ao seu alcance ajudar? Você está se esforçando para ser servo ministerial? Se você já é servo ministerial, tem o desejo de ser ancião e de trabalhar ainda mais para cuidar dos irmãos na congregação? Será que você pode fazer algumas mudanças na vida para cursar a escola para evangelizadores do reino? Essa escola vai treinar você e ajudá-lo a ser ainda mais usado por Jesus. Se você acha que esses privilégios estão além da sua capacidade, ore a Jeová. Peça a Ele que o Espírito Santo ajude você a cumprir com qualquer designação que receber. Então a pergunta: que perguntas cada irmão deve fazer a si mesmo? Então, se você é um irmão batizado, será que está ao seu alcance ajudar? Você está se esforçando para ser servo ministerial? Se você já é servo ministerial, tem o desejo de ser ancião e de trabalhar ainda mais para cuidar dos irmãos da congregação? Será que você pode fazer algumas mudanças na vida para cursar a escola para evangelizadores do reino? Leitura do 17. Os irmãos que Jesus tem usado como dádivas em homens são uma prova de que ele continua cuidando de nós nestes últimos dias. Nosso Rei Jesus é amoroso, generoso e observador. Ele nos dá irmãos bem preparados para cuidar das nossas necessidades. Ao pensar nisso, você fica muito grato, não é verdade? Então, procure oportunidade de mostrar que você dá valor a esses homens tão esforçados. E nunca se esqueça de agradecer a Jeová. É Ele que nos dá toda boa dádiva e todo presente perfeito. Então a pergunta do 17: o que as dádivas em homens nos ensinam sobre nosso Rei, Jesus Cristo? Então nos ensina que eles têm cuidado de nós nos últimos dias, demonstrando sua generosidade, o seu amor,
nos dando irmãos bem preparados para nos ajudar. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira: por que você é grato pelo trabalho dos servos ministeriais? Somente note que todas as perguntas são pessoais, então eu dei a minha resposta, depois você pode dar a sua. Porque eles trabalham bastante em prol da congregação, ajudando diretamente os anciãos, para que possam trabalhar com mais tranquilidade. E o seu bom trabalho nos ajuda também a ter uma reunião mais tranquila e produtiva. A segunda pergunta: por que você é grato pelo trabalho dos anciãos? Porque eles trabalham arduamente em benefício da congregação. Gasta a maior parte do seu tempo ajudando a congregação e os irmãos também a progredir em sentido espiritual. E a última pergunta: por que você é grato pelo trabalho dos superintendentes de circuito? Porque eles deixaram para trás sua vida para dedicar por completo a Jeová. E quando estão em nossa congregação, nós somos abençoados e edificados por seus bons discursos e encorajamentos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração com leitura, perguntas e respostas e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.